Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos felizes porque Deus tem nos abençoado grandemente. Vamos meditar na palavra do Senhor. É um tema muito importante que fala sobre Israel no deserto. Se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 17 a seguir. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Se eles fossem pelos caminhos dos filisteus, teriam que guerrear com os filisteus, eles poderiam se arrepender e voltar para o Egito novamente. E Deus não quer que jamais voltamos ao Egito. Amém? Vamos dar seguimento? Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto José havia estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo de Israel a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Meus irmãos e amigos, Deus esteve com Israel 40 anos no deserto. Deus supriu todas as necessidades de Israel. Israel é um povo protegido por Deus, como hoje é a igreja protegido por Deus. O povo de Israel era um povo que, filho da promessa, descendência de Abraão, estiveram no Egito 430 anos escravos. Sofreram 430 anos, mas um dia, Deus, ouvindo o clamor do povo, Deus preparou Moisés para tirá-lo do Egito. Mas Moisés apenas tirou eles do Egito. Mas quem conduziu pelo deserto foi Deus. Foi Deus quem preparou para eles água da rocha, para eles tomarem. Deus mandou maná, mandou carne. Deus preparou uma nuvem durante o dia para não aquecer somente do sol, mas para guiá-los pelo deserto. E à noite Deus preparou a coluna de fogo para aquecer daquele frio do deserto, que a noite é muito fria. E também para os guiar, alumiar o seu caminho. Deus sempre esteve com o povo de Israel em toda a sua caminhada, sua jornada de 40 anos pelo deserto. Só que o povo era de dura serviço, o povo tinha um coração muito duro, era muito rebelde. O povo, por algum momento, o povo começou a provocar em Deus a ira, porque quando Moisés subiu ao monte Sinai para ali escrever os 10 mandamentos, as tábuas da lei, por 40 dias eles acharam que Moisés tinha abandonado eles. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Deus, ele abomina qualquer ser que se diz Deus. Deus não conhece outro Deus. Não existe outro Deus. Ele não conhece. Deus conhece todas as coisas, mas não conhece outro Deus, porque não existe. Ele é o único Deus. O nosso Deus é o único Deus, meus amados. E o Moisés, ele quando desceu do monte Sinai, seu rosto brilhava como o sol. Arão rapidamente pegou um véu e cobriu a face de Moisés, para que o povo não morresse ao olhar para a face de Moisés. Mas quando Moisés viu o povo adorando o bezerro de ouro, fizeram um bezerro de ouro enquanto Moisés estava lá em cima do monte, falando com Deus, na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, 40 noites sem dormir e sem comer e sem beber. Eu creio que jamais na presença de Deus não existe sono, não existe canseira. Na presença de Deus, o corpo físico ele fica reestruturado, cria forças
e encoraja e não sente cansaço. Então, meus amados, o povo de Israel começou a adorar outro Deus, um bezerro de ouro. E Moisés ficou irado com aquilo, e Deus também se irou com aquilo. Porque Deus não aceita que o homem invoque a outro Deus, porque somente a ele servirás e a ele prestará culto. Diz o Senhor, respondendo, e também Jesus lá no deserto por 40 dias, uma resposta que ele deu para Satanás. Só a Deus devemos servir, só a ele prestar culto. Então, meus amados, nós estamos diante de uma mensagem, de uma palavra maravilhosa, onde Israel foi conduzido pelo deserto e Deus protegeu em toda a sua caminhada. Meus amados, meus irmãos em Cristo Jesus, nós somos o Israel atual. Deus está conosco em nossa caminhada, em nossa jornada. Ele jamais vai nos abandonar. O mesmo Deus que guiou, que guardou, que protegeu, que conduziu Israel pelo deserto por 40 anos. O mesmo Deus que não deixou faltar nada para Israel. Tudo Israel tinha alimento, tinha água, tinha tudo. Deus fez com que as roupas deles não estragavam. Durante 40 anos eram as mesmas vestes, não estragavam. Imaginou você vestir uma camisa, meu amado, 40 anos. Minha irmã, você vestir uma blusa durante 40 anos. Mas ali no deserto, Deus fez com que aquilo não desgastasse, não acabasse suas vestes, suas vestimentas. E também as crianças que tinham sapato pequeno, o pé da criança ia crescendo, porque a criança ia tornando-se de maior, o pé ia crescendo, o sapato ia crescendo juntamente com o pé. O pé crescia, o sapato também. Meus amados, Deus é tremendo. O nosso Deus faz milagres, opera maravilhas, mas quando nós estamos com Ele, se acaso alguém está em necessidade, lembra-se de que o Deus de Israel, Ele é o nosso Deus, é Ele que nos protege, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos conduz. Em todos os momentos de nossa vida, em todas as circunstâncias, Ele está conosco. É no momento de aflição, de desemprego, no momento de enfermidade, Ele não vai nos abandonar. Jamais Ele vai nos abandonar. Está escrito na palavra de Deus que, mesmo que a mãe que amamenta seu filho, esquecer do seu filho, que ela amamenta, esquecer dele, Deus jamais esquecerá de nós. Jamais o nosso Deus irá esquecer de nós. Ele está a todo instante de olhos voltado para os seus escolhidos. Meus irmãos, é maravilhoso nós servirmos o nosso Deus. Nosso Deus é aquele Deus que Ele sempre está conosco. Davi escreveu no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois ele mesmo respondeu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro ele vem do Senhor. É do alto que vem o socorro para nós, meus amados. É Deus quem nos atende, que nos socorre no momento mais difícil da nossa vida. Nós podemos até passar por algum problema, por alguma provação, mas é tudo permissão de Deus para nosso bem. Às vezes nós passamos por enfermidade, por desemprego, por luta, falta de alimento em nossa casa, mas tudo está sob o controle do Altíssimo. Ele quer ver se você permanece fiel a Ele, mesmo nas provas, na dificuldade, você é fiel e constante e perseverante na presença dEle. Meus irmãos, Jó é o nosso dos maiores exemplos bíblicos que nós temos como servo de Deus. Jó, ele não sabia que estava sendo provado, mas Jó ali, meus amados, Jó, naquele instante que chegou alguém e disse, Jó, caiu a casa em cima dos seus filhos, ele estava comemorando, fazendo um banquete, morreram todos. Jó disse, não tem problema, não tem problema. Foi lá, sepultou os filhos, todos, 7 filhos, homem e 3 mulheres. De repente chega alguém, Jó,
deu uma chuva muito grande lá, inundou tudo lá, o pasto, morreu todo o seu gado. É lógico que na Bíblia não fala expressamente o que aconteceu, só diz que morreram todos os seus animais. Jó mesmo assim perseverou. Aí quanto maior era a luta, mais a fé de Jó aumentava. E mais aumentava a sua confiança em Deus. Meus irmãos, por maior que seja a nossa luta, meus amados, não podemos jamais desfalecer. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Temos que estar firmes na presença de Deus. Porque não é fácil a tribulação nesse mundo. O cristão passa por lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus já nos avisou. Meus amados, meus irmãos, o crente é provado, o crente é afligido, mas na hora mais difícil, ele não está só. O cristão jamais está só. Ali naquela cova dos leões, Daniel estava ali dentro da cova, mas tinha um anjo lá fechando a boca do leão, para que os leões não fizessem mal algum a Daniel. Dentro da fornalha de fogo ardente, estavam os 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, andando sobre as brasas e não eram queimados, pois os soldados que o lançaram dentro da cova, ou seja, dentro da fornalha, os soldados eles morreram queimados à porta da fornalha, na entrada da fornalha. Mas os 3 jovens, não aconteceu nada com eles, nada, dentro da fornalha, dentro da brasa, coisa incrível. É até difícil para acreditar, mas nós cremos que a palavra de Deus é verdade. Mas é difícil 3 jovens ficar vivos dentro de uma fornalha tão quente daquela. Outra coisa, como foi que aconteceu com Pedro? Pedro estava preso e a igreja orava por Pedro. No outro dia Pedro seria morto. Tiago já tinha sido morto. Pedro sabia daquilo, mas Pedro estava tranquilo, porque ele confiava em Deus. Falou: bom, se eu morrer eu vou para a glória. Se eu não morrer, eu vou continuar pregando o Evangelho de Cristo. Então, meus amados, é isso que Deus requer de nós. A nossa confiança, a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa certeza de que Deus, todos os instantes, está conosco. Não importa o que aconteça com nós. Possa que venha cair 1000 de um lado, 7.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. No Salmo 91, verso 7. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É o Deus que nos dá vitória. É o Deus que nos protege, que nos guarda, que nos dirige, que coloca o alimento em nossa mesa. É o Deus que nos dá saúde. É o Deus que nos guarda em toda a nossa caminhada, em nossa jornada. Jamais um cristão vai passar por algum estreito em sua vida, alguma dificuldade, se não for pela permissão de Deus. De repente, Jó se encontra com a lepra. E a lepra era tremenda. Era uma coceira tremenda. Só quem tem lepra, teve lepra ou tem lepra, sabe o que é um sofrimento de um leproso. Primeira coisa, a aflição do leproso. A coceira, não consegue dormir, não consegue comer. Depois começa as suas peles soltar tudo, começar a sair água e sair coceira e sangue. E a pessoa não pode dormir mais em cama, tem que dormir no chão. Depois tem que afastar, com o tempo tem que afastar da sociedade, para que aquela lepra não contamine outras demais pessoas. No caso de Jó, não poderia passar aquela lepra para sua esposa. Teve que ficar distante da sua esposa, sem alimentar, sem dormir, com uma coceira tremenda. E ali mesmo no montouro, ali, coçando com caco de telha, aquelas feridas, aquela chaga. Jó não sabia que estava sendo provado. Mesmo assim, ele não vacilou. Ele não negou a sua fé. Ele confiou até o fim. Quando Satanás viu que Jó não tinha jeito, que Jó era servo fiel, ele se afastou. E Deus permitiu que aquela lepra se fosse curada e que Jó tivesse restabelecido a sua saúde novamente.
E Deus tornou o segundo estado de Jó muito melhor que o primeiro. Teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Deus devolveu seus filhos novamente. Ou seja, nasceram outros filhos e outras filhas. As filhas mais bonitas do Oriente eram as filhas de Jó. E Deus deu tudo em dobro para Jó. Os animais que ele tinha, tudo em dobro, fazenda em dobro. Deus deu para ele mais 140 anos de vida. Mais 140 anos de vida após o que ocorreu com Jó. Ele morreu velho e farto de dias, porque ele foi fiel. Que jamais, meus amados e meus irmãos, venhamos a desfalecer nossa fé. Não importa a luta que vier contra você, não importa o problema que vier contra você, a dificuldade. Lembre-se de que nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda, que nos acolhe, que nos abraça em todos os momentos. No momento mais difícil da nossa vida, Ele está conosco, nos abraçando, nos protegendo. Nos momentos mais difíceis, Ele está conosco. Ele jamais nos abandonará. Que possamos cada dia mais servir esse Deus melhor, meus amados. Que venhamos cada dia mais viver essa fé com a confiança de que Deus está conosco todos os momentos. E nós vivemos dias difíceis, dias de dificuldades, dias que a fome tem assolado a terra, muitos países em necessidade, em guerras, rumores de guerras, pestilência, mas o povo de Deus é guardado, ele é protegido. Onde um cristão passa, Deus está com ele para protegê-lo e guardá-lo. A sua casa é guardada, os seus filhos são guardados. Deus guarda nós, Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Graças a Deus e glória a Deus por isto. Porque Deus é maravilhoso, meus amados. Que possamos cada dia mais firmar nossa fé no nosso Deus. Jamais venhamos a fracassar, a entristecer ou desanimar, mas jamais, jamais. Mesmo que as lutas vieram, as tempestades, as aflições, os problemas, mas vamos perseverar, vamos ficar firmes e constantes na presença do nosso Deus, porque Ele está conosco todos os momentos. Jesus disse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Amém. Meus amados, a volta de Jesus é iminente. A volta do seu Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que possamos a cada momento mais chegarmos a Ele, renunciar às coisas do mundo, renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. E cada dia mais procurar chegar mais perto dele, mais perto dele, mais perto dele, até podermos estar com ele para sempre. Porque um dia, muito em breve, o Senhor Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. E a sua igreja não é a placa de ministério, mas sim aquele fiel que estiver constante na presença do nosso Deus, buscando e perseverando em oração todo momento, todo instante, que possamos cada dia mais firmar nossa fé no nosso Deus, firmar cada dia mais os nossos pés nesse caminho santo e jamais desfalecer, mas cada dia mais confiar no Senhor, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer e muito em breve um povo irá desaparecer da terra e será tomado, porque o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja, muito em breve. Fiquem todos na paz do nosso Deus e Salvador Jesus. Amém?